paz do Senhor, queridos, que o Espírito Santo de Deus possa estar contemplando nossos corações. Hoje o Senhor coloque em meu coração a palavra maravilhosa, eu gosto muito dessa palavra. No livro de Lamentações, no capítulo 3, onde o profeta Jeremias fala a partir do versículo 21 até o 25, que precisa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. Queridos, quando pegamos a palavra de Deus, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse,
está cheio de milagres de Deus. Então preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E quando olhamos para algumas passagens, nós vamos entender que o Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo no princípio, no meio e será eternamente, porque o seu reino não tem fim. Então, queridos, quando me lembro daquela passagem ao qual Moisés levava o povo para a terra prometida, e ao se deparar com o Mar Vermelho, aquele povo de repente para atônico diante do mar. E agora o que fazer? O que fazer? Moisés, trouxesses-nos aqui para que morramos. E Moisés olha ao Senhor e clama: Senhor, o que farei agora? E o Senhor diz a Moisés: Ei, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Esse é o Deus eterno, o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor das guerras, Ele é o Senhor das batalhas, Ele é o Senhor das vitórias. Ele nunca perdeu uma batalha. E nós, por sermos filhos por adoção, devemos tomar posse dessas mesmas vitórias que a Bíblia nos relata. Porque, como eu disse, o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Eu preciso acreditar naquele Deus que cura o cego de Jacó, que traz a ele a sua visão, que traz a cura à mulher do fluxo de sangue. É o mesmo Deus que curou lepra, é o mesmo Deus que hoje cura câncer, cura AIDS, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que faz cessar as pragas. E ao atravessarmos esses vales, sabemos que podemos lá na frente dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração. Que agindo Deus, quem impedirá? Que diremos destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele possa trazer a minha memória, a sua memória, somente o que nos dá esperança. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança é Cristo. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com esta palavra. De toda hora, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Condenação há para quem está em ti,
Irmãos, saiba que nesse tempo de isolamento, você pode encontrar em Deus o seu refúgio, porque Ele já deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Tenha fé, não desista, creia, porque o nosso Deus vive, nós podemos crer no amanhã. Amém. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos queridos, boa noite. Vamos meditar no texto da Palavra de Deus nesta noite, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. A Palavra do Senhor diz: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo aqui está trabalhando junto à igreja da Galácia, falando a respeito da questão da liberdade do culto, da liberdade do servir ao Senhor, da liberdade de adorar ao Senhor. E ele está fazendo um contraponto justamente quanto ao capítulo 4. Alguns intérpretes da Bíblia até mesmo consideram que esse versículo 1 do capítulo 5 não deveria fazer parte do capítulo 5, e sim parte do capítulo 4, que é como se fosse o fechamento, o encerramento do capítulo 4. O sentido é que eles deveriam estar firmes quanto à doutrina pregada pelo apóstolo Paulo e não se deixar levar por alguns princípios ideológicos e doutrinários que eram trazidos posterior à formação da igreja, para a igreja entre o povo aqui, porque esses princípios doutrinários estavam vindo permeados, recheados com alguns princípios interpretativos do culto ao Senhor judaico, princípios judaicos. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, vocês já foram libertos pela graça do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus já os libertou, e esse evangelho de Cristo não somente é uma liberdade espiritual, mas também é uma liberdade de cultuar, é uma liberdade de oferecer ao Senhor aquilo que somente o Senhor é devido. E vocês não precisam voltar para as práticas ritualistas, para as práticas que os aprisionam a um certo padrão de culto, um certo padrão de servir ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, vocês precisam viver a plenitude do Evangelho, a plenitude do Evangelho que Cristo nos traz, e não estar envolvido na prática da escravidão dos princípios litúrgicos judaicos. Você precisa viver não a lei, porque Cristo veio nos libertar dessa liderança, desse domínio da lei. E agora nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui que todos aqueles que servem ao Senhor, eles são livres da escravidão dos ritos, livres das escravidões das cerimônias. E não devem mais se deixar envolver ou se manipular por todas aqueles rituais que fazem parte de toda a lei litúrgica do Antigo Testamento. A liberdade que Paulo fala é isenta das cerimônias da lei, que foi exigida por algumas pessoas que o apóstolo Paulo está colocando como se fossem falsos apóstolos. Não é? Isso vem começando a aparecer no convívio da igreja. Então, é esse o princípio de Gálatas capítulo 5, versículo 1. É uma reflexão para que possamos entender de que maneira que nós estamos nos apresentando a Deus. O que realmente estamos fazendo diante do Senhor. Como nós oferecemos o culto ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma analogia, trazer uma reflexão neste tempo de pandemia. Eu escrevi aqui: em tempo de pandemia, nos serve parar para refletir sobre o quê?
Quantas coisas que nos faz falta nesse tempo, não é verdade? Nesse tempo que estamos isolados do santuário, em que nós não podemos ter o ajuntamento dos irmãos, que é uma das primícias do culto, não é? É o ajuntamento. Eu estava vendo por esses dias a liberação dos cultos católicos, das missas, das reuniões católicas em Niterói, e o bispo que estava lá mencionando, ele falou bem assim: nós temos que abrir mão de algumas primícias da missa. E uma delas é o ajuntamento, é o abraçar, é o acolher. Então, o culto cristão tem como princípio o acolhimento, o abraçar, o acolher, a convivência. E nesse tempo que estamos vivendo a pandemia, eu gostaria de refletir com vocês, baseado em Gálatas 5, versículo 1, algumas coisas que outrora nós fazíamos tantas questões que ocorressem. Brigávamos em assembleia, passávamos tempos e tempos, às vezes horas, em uma reunião de liderança de igreja, de assembleia administrativa, discutindo pontos de vistas, que agora que por causa da pandemia nós não temos. Querem ver só? Uma listinha que eu preparei. Quantos irmãos que já deixaram de ir no culto por causa do barulho dos instrumentos? E que agora o barulho dos instrumentos é tudo que nos faz falta. Quantas pessoas que deixam de ir na igreja por causa daquele irmão que você acha que é um mala, que é enjoado, que é enjoada, que é chato, que é chata, que atrapalha o culto, porque quando senta do lado começa a conversar e conversa e conversa, você está querendo cultuar o Senhor e não consegue porque sempre está falando alguma coisa, mas agora ela e ele estão lhe fazendo falta. A irreverência no culto incomoda todos nós que queremos nos concentrar lá na frente. E daqui a pouco alguém levanta e senta e fala e gesticula, e essa irreverência incomoda, nos irrita. Mas como essas pessoas estão nos fazendo falta agora? Aquele irmão, aquela irmã que sempre chega atrasado no culto. E ele faz perguntas do que foi que já aconteceu, o pastor já chegou, já deu a palavra, o que está acontecendo assim, já aconteceu aquilo, só chega atrasado. E você se irrita com isto. Como essa pessoa que chega atrasado está fazendo falta nesse momento? Aquele culto que você diz que é um culto desgastante, uma pregação demorada, uma ministração demorada, uma música que começa e não termina, e você muitas vezes não ficava em pé em sinal de protesto, de retaliação, e não vou cantar porque olha quanto tempo que ele está ministrando, que ela está ministrando, olha quanto tempo esse hino está durando, olha só, colocaram 4, 5, 6 cânticos e não colocou nenhum hino do cantor cristão. E por que colocaram o hino do cantor cristão e não colocaram um cântico espiritual? Essas reclamações, essas picuinhas, essas coisas pequenas, como está nos fazendo falta, não é? Essas pessoas que nós dizíamos que atrapalhavam o culto e que agora estão fazendo falta na nossa vida. Como seria bom aquele culto que você lembra que você achou que era enjoado, como seria bom se ele acontecesse hoje, não é verdade? A pandemia está mostrando que nós estávamos no caminho errado, que nós precisamos parar de ser ritualistas, nós precisamos deixar de fazer picuinhas por poucas coisas, que o que é mais importante é a presença do Senhor em nosso coração, e de que aquelas pessoas que são contrárias aos nossos pensamentos, vale a pena conviver com eles, eles são importantes para nós, que o convívio da igreja é importante. Eu como pastor, quantas vezes ouvi pessoas dizendo, não preciso da igreja para cultuar, e agora estamos vendo, precisamos sim da presença da igreja, faz-nos falta, faz parte da nossa vida. Então o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, não podemos deixar a voltar aos rituais, precisamos valorizar a convivência, precisamos valorizar a igreja, porque ela é fundamental em nossa vida. Então vale a pena tolerar. O quê? Parar um pouco desse
dessa disputa, deste mencionar inacabável de que o cantor cristão é mais importante do que os cânticos. Outras pessoas dizem que já acabou o tempo do cantor cristão, agora é o tempo do cântico. Parar com essa picuinha, porque agora estamos vendo que isso não tem valor nenhum. O que importa é cultuar ao Senhor, o que importa é adorar ao Senhor, seja com o hino do cantor cristão, seja com o cântico, e cada um tem sua modalidade, cada um tem a sua maneira de cultuar. Mas eu preciso aprender a respeitar e tolerar as pessoas que têm um pensamento diversificado, diferente do meu. Então, se querem cantar com um cantor cristão, eu quero cantar também com um cantor cristão, para me unir àqueles que gostam do cantor cristão. Mas na hora de cantar e louvar ao Senhor com os cânticos espirituais, eu não vou protestar ficando sentado, fechando a cara, não cantando e não adorando ao Senhor, porque agora eu estou percebendo que o cântico espiritual também faz parte do culto ao Senhor, e que também, como cantor cristão, faz falta no culto de adoração ao Senhor, que é importante para a glória de Deus, para o culto ao Senhor, tanto o cantor cristão, como o inário para o culto cristão, como os cânticos espirituais, e todos os ritmos também fazem parte desse celeiro de adoração ao Senhor. Ah, quantas vezes que nós reclamamos daquele irmão que quando está na igreja, ele começa a reclamar porque tem muito barulho. Irmãos, eu que de vez em quando tenho ido no santuário, como incomoda aquele santuário em silêncio, abandonado de figuras físicas. Como faz falta o suar da guitarra, do contrabaixo, da bateria, das vozes dizendo amém, aleluia e louvado seja o nome do Senhor. Como entristece e dói ao coração ver o silêncio quase que sepulcral de todo o ambiente do santuário. Como faz falta ouvir o barulho daquele pátio. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar se movimentando, ela precisa estar fazendo um barulho que é um barulho santo. Agora nós percebemos que aquele barulho é um barulho santo, é um barulho de Deus, para a glória do Senhor. Percebem quantas vezes que nós reclamamos? Não vai ter assembleia administrativa? Não teremos relatório financeiro da igreja? Vamos tomar decisões sem que primeiro consulte a todos? Já estamos há 2 meses, 2 assembleias que não temos assembleia administrativa. E a igreja não acabou por isto. A igreja não morreu por isso. Algumas pessoas diziam que a igreja, quando não tem relatório financeiro, ela para de dizimar, ela para de ofertar. A igreja nunca dizimou, nunca ofertou, nunca entregou cestas básicas, tanto quanto nesse tempo de pandemia. É sinal de que esse ato burocrático não faz parte da vida de uma igreja. Não estou dizendo com isso que não precisamos tê-los. Claro que temos que ter. Claro que temos que mostrar para a igreja quais são suas entradas, suas saídas, seus custos, mas nós não podemos considerar que isso seja fundamental na vida de uma igreja. A igreja, ela sobrevive sim, sem suas assembleias e sem seus atos burocráticos. E a prova disso é que quando a pandemia chegou, nós não tivemos assembleias administrativas. E a igreja continua oferecendo ao Senhor tudo de bom e de melhor, do culto que precisamos prestar ao Senhor. Então é sinal de que nós estamos no caminho errado quando brigamos em assembleias administrativas. Entendam que estamos sentindo falta do culto, mas não sentimos falta das assembleias, as reuniões demoradas que nós sempre vivemos. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas 5, versículo 1? Se nós estamos conseguindo ver agora o que é igreja, nós não podemos, pós-período de pandemia, voltar a ser como nós éramos antes, nos pontos negativos. Precisamos usar desse tempo para refletir o que é a igreja. E eu fiz algumas anotações aqui que eu quero passar para vocês.
O que é igreja? Em primeiro lugar, igreja é vida. Igreja é vida. Muitas vezes estamos preocupados com que roupa vamos para o culto, de que forma vamos estar, a música que vamos cantar, será que o playback vai estar no ponto, o instrumento tem que estar afinado, estão preocupados com quem é que vai pregar no culto hoje, dependendo de quem for ou não for na igreja. Quantas pessoas que vivem desse jeito, e agora estamos percebendo que igreja é vida. O irmão pode cantar desafinado, pode ser sem instrumento, a capela. O irmão pode estar bem arrumado ou mal arrumado. O irmão está dentro de casa, gravando dentro do seu quarto, porque igreja é vida. Segundo, restrições a santuário. Queridos, quantos jovens, quantas pessoas, quantos visitantes foram proibidos de ir ao culto, porque estavam passando na frente da igreja, desejaram entrar no santuário, só que estavam de bermuda. E muitas vezes nós falamos, não, você não pode entrar no santuário, porque você precisa estar bem vestido para entrar no santuário. E agora estamos percebendo quantas dezenas de centenas e talvez de milhares de pessoas que nós deixamos ir embora, perdemos a comunhão da igreja, porque nós somos ritualistas e restringimos o acesso público ao povo à igreja. Quantas vezes eu ouvi e vi na igreja o irmão que estava vindo do trabalho e talvez não estava com um traje totalmente dentro dos padrões que algumas pessoas ditam e ditavam dentro da igreja. Ele tinha vontade de ir para o Senhor, estava para a casa do Senhor, ele estava desejoso de oração, necessitado e carente de verdadeiramente cultuar ao Senhor, mas não podiam ir porque estava de chinelo e de bermuda. E agora nós estamos percebendo que igreja é o lugar do povo, é o lugar de gente, é o lugar de pessoas, é o lugar onde pessoas carentes estão precisando entrar para ouvir a palavra. E estamos percebendo agora através do Facebook que todos querem sim o Evangelho. E que muitas vezes nós evangélicos é que proibimos as pessoas de adentrarem o santuário e de aceitarem a Jesus como Salvador. Muitas vezes nós somos como os apóstolos de Jesus que impediam, formavam uma barreira, muralha, para que os carentes e necessitados não pudessem encostar em Cristo. Como foi o caso da mulher com fluxo de sangue. Percebemos agora que não podemos fazer restrições a quem precisa encontrar-se com Jesus. O que é igreja? Percebemos agora com o rito da pandemia que igreja é cuidar um dos outros. Hoje mesmo a irmã Márcia Nascimento está com o César Lucas no hospital, fazendo exames, está muito resfriado. E lá no grupo das mulheres estão todas as mulheres preocupadas. Márcia, como está? Nos dê notícia. Fale como está. Preocupação com os outros. Talvez em um tempo fora da pandemia, Márcia fosse com César Lucas para o hospital, voltasse para o hospital, e nenhum de nós tomaríamos nem conhecimento do sofrimento e da dor, tanto de Márcia como de César Lucas. E igreja é justamente cuidar um dos outros. Hoje nós sabemos que a Fátima teve problema, um cuidando do outro. Sabemos a família que está enlutada, um cuidando do outro. Igreja é o espaço aonde nós cuidamos uns dos outros. Mas muitas vezes, quando estamos em um ato de culto, quando estamos preocupados com os cerimoniais, quando estamos preocupados com as liturgias, nós nos preocupamos com tantas coisas e deixamos de nos preocupar o que é mais importante, cuidar um dos outros. A palavra do Senhor diz que nós precisamos amar uns aos outros. Outra coisa também, o que é igreja? Igreja é estar atento ao que chegar, a pessoa que chega. Queridos, quantas vezes eu lamentava a presença de visitantes e sentavam em um banco e nenhum membro da igreja ia lá sentar ao lado. A pessoa entrava e saía, não recebia um boa noite.
Ninguém dava um acolhimento, um aperto de mão, um cumprimento, um abraço. Não se sabia o nome dessa pessoa, não se sabia o que levou essa pessoa até a igreja. Nós tratávamos friamente as pessoas, mas agora no tempo de pandemia, quando o culto é virtual, quando chega um visitante lá no grupo, no chat, imediatamente alguém diz: visitante, seja bem-vindo. Quando alguém aparece em uma das salas, eu vejo de vez em quando, ora o Cláudio, ora outra pessoa diz: olha, muito obrigado porque você está presente. Quantas vezes temos visto? Hoje nós estamos aprendendo a acolher as pessoas. O tempo de pandemia está revelando a verdadeira igreja, irmãos. A verdadeira igreja é acolhedora. Interessante que, desse período todo que eu estou como pastor, eu nunca fui, como pastor, tão acolhido como nos dias de hoje. Lá no grupo das mulheres, todo dia de manhã, as irmãs vão: bom dia, irmãs, bom dia, pastor. Na época do dia do pastor, fomos todos nós, pastores que somos membros da igreja, homenageados, mas principalmente com as orações, com vídeos, com colocações maravilhosas, versículos bíblicos, o respeito ao pastor, a consideração ao pastor, o amor ao pastor. A igreja precisa olhar para o seu pastor. E no tempo de pandemia, a igreja volta os seus olhares para o pastor. Em tempo de pandemia, o que também nós percebemos a igreja, que a igreja, ela cresce. Percebam isso. A igreja cresce em meio à crise. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela cresce em meio às crises. E nós estamos vendo o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja em tempos de pandemia. Nesse tempo de pandemia, nós perdemos que a igreja perde a característica dos seus falsos donos. Muitas vezes, muitos membros da igreja querem ditar as regras do convívio da igreja e da vida da igreja, das regras da igreja e do caminho da igreja. Em tempos de pandemia, descobrimos que a verdadeira igreja é aquela que só vive sob o domínio de Jesus. Nesse tempo, nós pastores temos entendido que nós nos tornamos tão impotentes, porque se não for o poder de Deus para segurar essa igreja, trazê-la para Cristo, quem somos nós? Esse tempo de pandemia está mostrando, meu irmão, querido irmão, que a sua oração, a sua frase, o seu louvor, a sua palavra só tem poder quando é falada em nome do Senhor Jesus. Porque é Cristo quem está segurando essa igreja. E quando eu digo essa igreja, não estou dizendo a primeira do Gramacho. É Cristo quem está segurando a igreja dele. A igreja em tempo de pandemia descobre que a igreja não é de cada um. A igreja é do Senhor. Percebemos no tempo de pandemia que o que é a igreja? A igreja, ela não fracassa. Quantas pessoas que têm medo do fracasso da igreja? A igreja não fracassa. Um outro ensinamento que nós descobrimos em tempo de pandemia, que Deus sempre está presente na vida da igreja. Quantas vezes nós tomamos decisões novas, que quebram com alguns paradigmas na igreja, que mudam alguns rituais, atos ritualistas dentro da igreja, quase sempre ouvimos de um e de outro dizendo: essa igreja não será mais a mesma, como que ela vai acabar. A nossa igreja, quando as irmãs não usavam calça comprida e só podiam adentrar o santuário da igreja com saia, quando a igreja começou a usar calça comprida, tiveram alguns irmãos que disseram que a igreja entraria em decadência espiritual e disseram que a culpa era minha. E agora nós estamos percebendo que a igreja, ela sempre estará presente. Sabe por quê? Porque Deus sempre está presente na vida da igreja. Mesmo em tempo de isolamento social, Deus se faz presente na vida da igreja. Queridos, o apóstolo Paulo diz para mim e para você nesse momento:
Vamos aprender um pouco, nesse período de distanciamento social, de uma nova realidade de cultuar ao Senhor em período de pandemia. Vamos perceber alguns valores que estavam perdidos por causa da nossa prática ritualista, por causa dos nossos rituais humanos, pela nossa vontade. Vamos aprender para que daqui a pouco, quando passar todo esse tempo, tenhamos condições de sermos crentes melhores. Porque eu estou com medo hoje, como pastor, é que quando nós voltarmos ao culto presencial, que nós voltemos para os mesmos ranços que há 3 ou 4 meses atrás nós estávamos. Que esse período de pandemia só nos fez sentir dor, mas não nos fez refletir sobre quem somos enquanto crentes em Jesus Cristo e enquanto culto ao Senhor. Não podemos perder essa oportunidade. Precisamos aprender com ela, crescer com ela. Precisamos buscar o amadurecimento, tirar aquilo que não é bom. E tudo que eu falei, eu não estou dizendo que não tem um valor histórico. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo mesmo diz, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo. Então é hora de avançar. E tudo isso que estamos vivendo nesse tempo de pandemia precisa nos fazer refletir que crentes somos, que igreja participamos, o que é realmente importante na vida da igreja do Senhor Jesus, o que não pode faltar na igreja do Senhor Jesus, e quais são aquelas coisas que nós podemos abandonar, expurgar, tirar do nosso convívio, porque não tem acrescentado nada, mas ao contrário, tem destruído pessoas e tem feito com que se torne um peso para a igreja não crescer. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir o conselho de Paulo. Não podemos voltar para os rudimentos, não podemos voltar para a escravidão, não podemos voltar para a escravidão dos atos litúrgicos e religiosos. Precisamos proclamar uma igreja livre, não uma igreja escrava dos rituais litúrgicos, mas uma igreja livre, espontânea, voluntária e que viva a essência do Evangelho de Jesus. Que a graça de Cristo abençoe o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao término do culto dessa noite. Eu quero agradecer a presença dos nossos amigos visitantes. Que Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço também a presença dos irmãos participando do culto, do estudo bíblico. Que possamos ter aprendido com a palavra do Senhor. Quero informar aos irmãos que hoje nós tivemos o culto de oração. Quem dirigiu foi o irmão Marcelo. Domingo pela manhã, às 10h30 da manhã, eu estarei dirigindo o culto de oração. E 4h30 da tarde, quem estará dirigindo será a irmã Fabiana. Então eu quero fazer uma convocação a todos os irmãos. Domingo pela manhã, a responsabilidade do culto, a participação será dos homens. E eu estou indo lá para o grupo dos homens para fazer uma convocação, onde cada um vai poder colocar a sua participação. Semana passada nós tivemos 11 homens participando do culto às 10h30 da manhã. E quero crer que domingo que vem não será diferente, teremos um número ainda maior. E à tarde, eu estou convocando os jovens da igreja, domingo à tarde, às 4h30, os jovens da igreja e as mulheres, para que possam ir ao santuário para orar ao Senhor. Muitos irmãos estão já dizendo, pastor, quando vamos voltar ao culto? Já estamos voltando. E alguns irmãos que estão ansiosos pelo culto retornar, não estão participando dos cultos de oração. Então eu quero fazer uma convocação ao povo de Deus. Se você não está no grupo de risco,
Da mesma maneira que já estão começando a ter as flexibilizações na parte do comércio, na mobilidade, já estamos começando a ter as mobilizações também para o culto. E a igreja está voltando a cultuar o Senhor através do culto de oração. Então, se você ainda não foi, domingo é o dia do Senhor. Então, após a escola bíblica dominical, você direcione-se ao santuário, porque o santuário estará aberto de 10 a meio-dia, porém de 10h30 a 11h30, nós teremos o culto de oração sob a liderança dos homens da igreja. E de 4h30 a 5h30, não, de 3h30 a 5h30, me perdi, não é? De 3h30 a 4h30, nós teremos o culto de oração com os jovens e as mulheres. Então a igreja está voltando ao culto, tá bom? E eu também quero informar aos irmãos que provavelmente, orem nesse sentido, provavelmente ainda dentro do mês de julho, se tudo correr como está acontecendo, nós estaremos retornando a ter os cultos de uma maneira progressiva, gradual, com responsabilidades e com algumas restrições. E nós vamos evoluindo assim dentro do mês de julho. Creio que domingo eu tenha mais informações para passar para os irmãos. A respeito de domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. E eu vou explicar novamente aos irmãos como se dará. Você estará na sua casa. Se você puder comprar o suco de uva, compre. Se você puder ter o pão, tenha. Corte em pedacinhos, em cubos. E tenha à sua frente, junto com a palavra do Senhor. E eu estarei ministrando a ceia e você estará participando da ceia. Se você não tiver condições de comprar o suco de uva e nem ter o pão, não há nenhum prejuízo espiritual. Você pode estar participando do culto do mesmo jeito. Eu estarei ministrando a ceia e ela será representativa. Eu estarei ministrando de uma forma que você estará orando, agradecendo a Deus pelo vinho, pelo sangue de Cristo, agradecendo a Deus pelo pão, pelo corpo de Cristo. E a bênção do Senhor estará repousando sobre a sua vida. Você podendo comprar, compre. Se você não puder comprar, não se sinta menosprezado por causa disso, não se sinta ferido por causa disso. A ceia que eu estarei ministrando será representativa. Portanto, você não terá perdas espirituais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu aguardo a todos os irmãos domingo às 9 horas da manhã para essa celebração ao nome do Senhor. Quero orar por você nesse momento. Você que está afastado da igreja, abandone tudo. Deus é com você. Volte para a casa do Senhor. Estamos prontos para recebê-lo novamente em nome do Senhor Jesus. E com certeza Deus tem planos na sua vida. E esse tempo de pandemia sirva para o crescimento espiritual da sua vida. Ore ao Senhor agora e diga: Senhor, eu estou voltando para a tua casa. E agora, a partir de agora, eu volto à casa do Senhor. E quando nós voltarmos à celebração presencial, eu quero acolhê-lo. Eu quero fazer com que você volte a ser membro da Primeira Igreja Batista do Gramacho. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado por esta noite estarmos reunidos aqui na tua casa, celebrando ao teu nome. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Senhor, ajude com que nós estejamos aprendendo o que é a igreja com o tempo dessa pandemia. Que esse isolamento não traga somente dor. Que o tempo de Covid-19 não traga somente morte e pavor. Mas que esse tempo esteja nos trazendo ensinamentos, grandes e profundos ensinamentos, do que é a igreja, de como o Senhor se move dentro da tua igreja, de como a igreja deve proceder nos seus atos litúrgicos, de como é importante tudo e todos no convívio do teu santuário. Ajude-nos a crescer nesse tempo, Senhor.
Ajude-nos a desenvolver a nossa vida espiritual. Ajude-nos a entender que o que mais importa é a comunhão contigo. Não são os detalhes, mas é o Senhor em nossa vida e no centro da vontade da tua igreja. Que possamos falar, que vivamos não nós, mas que Cristo vive em nós. Que esse crescimento possa promover em nossa vida a alegria e o prazer de servir ao Senhor. Ó Deus, estamos retornando para o teu santuário e rogamos que tu possas nos abençoar, que esses cultos sejam relevantes em nossa vida, que os cultos de oração sejam importantes na nossa história, porque daqui a pouco, ó Deus, nós estamos já olhando pelos olhos da fé, que estaremos todos juntos, congregados e agregados na tua presença. Fique conosco nessa noite. Abençoe a Márcia Nascimento. Tome em tuas mãos a Olívia. Tome em tuas mãos o César Lucas. Tome os teus filhos em tuas mãos. Cuide desta família. Que a Márcia se sinta acolhida pela tua igreja, pelas mulheres da igreja, pelo Senhor. E que ela saiba que ela não está só nessa batalha, mas o Senhor está com ela e nós estamos com ela também. Rogamos as tuas bênçãos para a Fátima. Tome a tua filha em tuas mãos, cuide da sua coluna, do seu corpo, que essas dificuldades possam passar e que a Fátima continue sendo abençoada pelo Senhor e continue sendo bênção nas tuas mãos. Ó Deus, receba todas aquelas pessoas que estão passando por problemas, alguns eu não sei, mas talvez estejam passando. Acolha essas pessoas, nossos amigos visitantes, tome-os em tuas mãos. Ó Deus, tome Elisângela em tuas mãos, tem participado de todos os cultos, da escola dominical, do culto da noite. Ó Deus, tome Elisângela em tuas mãos. A tua filha tem manifestado o desejo de voltar para a tua casa. Em um determinado momento ela disse: eu não tenho força. Senhor, fortaleça a Elisângela, fortaleça o seu corpo, a sua fé. Ó Deus, dê certeza, Elisângela, de que ela vai vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus e que nós estamos com ela, caminharemos com ela. Ó Deus, não deixe que o monstro da dificuldade espiritual assole a mente da tua filha, mas que ela possa olhar pelos olhos da fé e perceber que o Senhor está com ela, que o Senhor está no barco, caminhando, navegando com ela, e que mesmo que o mar esteja bravio, ó Deus, o Senhor é aquele que acalma a tempestade. Fique conosco nessa noite, conceda-nos uma noite maravilhosa na tua presença e que a glória do Senhor se estabeleça em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um forte abraço, que Deus possa tocar em seu corpo nessa noite, você que está enfermo e você que está fraco na fé, fortaleça-se em nome do Senhor Jesus. E você que precisa voltar para a igreja, volte logo. Pode me procurar no WhatsApp: pastor, eu quero voltar para a igreja. E eu estarei ligando para você, fazendo contato com você, e vamos caminhar juntos para esse retorno para a casa do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos dê uma noite maravilhosa. Amém.